Essa aqui é uma cidade que fica na região metropolitana de Belém. Está assim, foco misterioso volta a Marituba. Marituba, pessoal, é coladinho, é Belém, Ananindeua, Marituba, são cidades muito próximas. Mas naquela época, as cidades ainda eram divididas por estrada, por grandes espaços de terras, né? Que ainda não tinham pavimentado, né? Existe um processo na geografia chamado conurbação, que é quando uma cidade se liga a outra, né? Através de empresas, enfim. Não existe um limite que diferencia uma cidade da outra. Então, a Marituba, quando você saía de Belém, você encontrava logo Ananindeua, mas logo saía de Ananindeua, você encontrava uma longa faixa de terras, de vegetal, né, de mata, para até chegar a Marituba. Então, Marituba era colocado como Ananindeua, né? Aí está lá notícias do interior. Mas só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o carro agora e sair em 20 a 30 minutos no máximo, eu estou chegando em Marituba. É bem Na, pertinho de Belém. Pode naquela botar. época, todas essas cidades aqui que você está mencionando são cidades, vamos dizer, na Grande Belém, é isso? Exatamente. Que, Pegaste a ideia, que entendeu? dá para ir O de caso carro, do né? casal lá, Não é rio, dá para não. ir hoje, hoje dá para ir de carro nessa localidade lá do Tá, Mosqueiro, né? tá bom. Desse caso aí. Mas assim, ó, tudo que eu estou falando de região metropolitana. Ó. Nós estamos falando de Marituba, Vítima de Luz, Mosqueiro, região também metropolitana, Vítima de Luz. Vê que eu não falei nada de Colares. Pode Uhum. seguir. Vambora. Tá. Esse aí foi um dos casos que eu sou apaixonado por essa história, e não somente eu, mas o lendário Coronel Holanda foi apaixonado por esse caso aí. O que aconteceu? Um rapaz estava extraindo barro, né, de uma olaria. Esse rapaz que vocês estão vendo aí nessa fotografia. E ele trabalhava, né? Ele trabalhava como extrativista, né? Ele tirava o barro, a argila da floresta e vendia para essa olaria, para uma olaria chamada olaria Koifer. Num determinado dia, né, que ele estava extraindo barro, ele viu uma paca, que é um animal, né, uma espécie de roedor, Uhum. muito comum aqui na Amazônia, né? E ele recolheu aquele barro e pensou, olha, de noite eu vou voltar aqui para matar essa paca. Ele tinha, se eu não me engano, 4 filhos na época, e ele precisava tirar da floresta o sustento através da venda de barro e, de repente, a caça, né? Numa determinada noite aí, a data tá aí, que se eu não me engano é no dia 2 de novembro, não é isso? 2 de novembro de 77, das 19 às 21h30. Pois é, aí eu vou te pedir um favor, lê Ah, para mim o relato, pessoal, só um adendo aqui. Isso que o querido Cleito vai ler é o relatório que foi produzido pela Aeronáutica. Tá ali o timbre e tal, não é qualquer documento, é um documento que foi produzido pelos militares. Tá lá embaixo, ó. para quem Lá na nota. Para quem quiser também acompanhar, coloca na televisão aí. A letra tá pequena para mim aqui, mas vamos tentar. A nota, né, da aeronáutica, ela menciona que os observadores, o senhor Luiz Pereira Rodrigues, aí ele diz assim: o OVNI surgiu como se fosse o nascer do sol, luminosidade muito intensa, deslocando-se vagarosamente, parando próximo ao relator, que é o senhor Luiz, né? Parando próximo ao que avistou. Da parte inferior, abriu-se uma escotilha, onde saiu um humanoide de aproximadamente 1,5 m de altura. Roupa colante. E como é que está escrito aqui? Examinou o local, rede, não sei se foi com rede, onde momentos antes o relator estava, né? Onde o senhor Luiz estava. Será que tem a sequência aqui, não? Não, é isso mesmo. Essa história aí
ela está naquele conjunto de histórias que foram narradas pelo Holanda naquela entrevista pela revista UFO. Uhum. Esse homem estava preparado para matar essa caça, né? Quando esse objeto passou por cima de onde ele estava, esse objeto voltou e abriu uma escotilha, do que parece ser uma escotilha, e saiu aquele ser humanoide, né? Uhum. Que é aquele lendário personagem que eu chamo de arroz de festa, porque tudo quanto é evento ele aparece, que é o Grey, né? Pelas descrições aí que a gente tem no acervo ufológico, né? Baixinho, né? Com roupa colante, que desceu do objeto, é esse ser. E por que é muito importante esse caso do senhor Luiz? Porque a imprensa não teve acesso, os ufólogos não tiveram acesso a esse caso dele. E esse relatório ele foi produzido justamente porque os oficiais mandaram buscar o Luiz, levaram ele para o primeiro comar, gravaram com ele lá o depoimento dele. Segundo outros funcionários da olaria, embebedaram ele para ver se ele caía em contradição, e ele confirmou tudo aquilo que ele havia dito lá para os oficiais. Isso aí seduziu muito a cabeça do Holanda. Isso não sou eu que estou dizendo. Existe um ufólogo chamado Daniel Rebis, é uma lenda ele. Ele foi um cara que teve o privilégio de conversar com os oficiais que participaram da Operação Prato. E nas conversas dele com o Holanda, ele me dizia que o Holanda era fascinado por essa história. Então o Holanda passou a investigar essa região dessa olaria. Volto a dizer, a olaria Koif fica em Ananindeua, não fica em Colares, tá? Pode passar o slide lá, por favor, querido. Tá. Agora a gente vai para uma outra cidade que fica vizinha a Belém, que é a cidade de Coraci. Lá também houve ataque. Um garoto chamado André foi vitimado pela luz. Pode passar o slide. Tá. Em 77, existe um bairro em Belém chamado A Pedreira. Nesse período, era um bairro muito pobre, era um bairro muito carente, e lá também estavam tendo esses avistamentos de luzes, né? Nesse caso específico aí, era um cilindro. Eu consegui um desses garotos já faleceu, mas o outro ainda está vivo, e eu consegui localizar ele, consegui conversar com ele, e ele fala que ele viu um cilindro, como se fosse um tambor, se deslocando no espaço aéreo, né? Pode passar. Tá. Esse aí é o caso lá do Mosqueiro, né? Lá embaixo vocês veem um braço de rio, né? Onde tem uma bola vermelha. Essa região ali foi onde aconteceu esse caso. Pode passar. Tá. Isso aí são mais jornais da época, né? Para quem quiser procurar esses jornais por curiosidade, eu recomendo ali o site do Jackson Camargo e também o site operaçãoprato.com. Esses dois sites vocês encontram jornais lá, jornais e documentos sobre a Operação Prato. Pode ir passando. Aí é o caso que é uma outra fotografia do caso que eu havia comentado lá, né? E diferente dos outros relatos, né? Esse relato desse caso era uma luz verde, né? O que eles viram foi uma luz verde, não era uma luz vermelha. Pode ir passando. Isso aí é curioso. Essa aí é a mãe da testemunha, né, dando entrevista para os repórteres na época, né, e ela falando o formato do objeto. No fundo, a gente vê um homem escorado numa madeira, né? É o seu Manuel. O seu Manuel conseguiu localizar ele e conseguir coletar o depoimento dele. Pode passar. Tá. Na primeira foto lá, a mãe da vítima, né, estava explicando para os repórteres, né, que a luz entrou pela janela, né, e na segunda foto ela mostra por onde foi que o objeto baixou, e no segundo eles mostraram uma foto da vizinha, né, que a vizinha testemunhou o horror, né, o desespero. Porque vamos imaginar o seguinte, é uma pequena comunidade que mora na beira do rio, né,
Então tá todo mundo assustado com essa história do chupa-chupa, mas ninguém ainda não viu nada. E de repente uma dessas moradoras começa a gritar igual maluca, desesperada, porque ela estava sendo atingida pela luz e o marido também pedindo ajuda e o vizinho saiu para socorrer, né? Lembrando que lá em 77 não tinha luz elétrica nessa comunidade. Essa luz elétrica só veio chegar no ano de 2001 no projeto do governo federal chamado Luz para Todos. Foi quando chegou a energia elétrica lá. Até o ano 2000 não tinha luz nessa localidade, nem sequer se chegava de carro lá. Enfim, para vocês entenderem o cenário de terror que era para essas comunidades na Amazônia, o assédio dessas luzes. A luz que você menciona, que ela fala que entrou, é no estilo da chupa-chupa? É o holofote da luz ou veio um objeto? É o foco, né? O objeto baixou e de dentro dele houve um disparo, entendeu? Sim, sim. Provavelmente os mesmos objetos, né? E provavelmente é um disparo de um objeto que emite uma energia eletromagnética. Sim. provavelmente, entendeu? Heitor, Mas eu ainda vou... Pode falar, Marcelão. Esse caso anterior, volta o slide aí. Pois não. Esse. A gente entende o terror aí, o horror que você comentou, porque é algo totalmente desconhecido, né? Há também a disseminação da informação, né? Até por meio de boatos, mas as pessoas ficam assustadas porque se fala em ataques, né? Nesse caso específico, nesse exemplo, houve algum prejuízo para a saúde da pessoa que foi atacada, lá, da moça, acho que foi o marido dela também? Houve um prejuízo da saúde? Houve Infelizmente, um problema? Infelizmente houve. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo e a gente estava uma vez conversando numa dessas reuniões internas aqui que eu faço com colegas, né? Inclusive eu tenho amigo que é médico, tenho amigo que é da polícia, tenho amigo que é da aeronáutica, e cada um ali interessado no assunto, mas não quer se expor, não quer seu nome associado nisso de jeito nenhum. E esse psicólogo, a gente conversando, né, numa dessas reuniões, ele acredita que ela pode sofrer de esquizofrenia e que a esquizofrenia estava guardada lá, né? Porque, pelo que ele me explicou, né? Até peço se tiver de repente, algum médico assistindo essa live aí, ela está presa lá, ela está engatada aquele problema, né? Mas se a pessoa sofrer um choque emocional muito grande, ela rompe e ela começa a se manifestar essa doença, né? Então, no entender desse meu colega que é psicólogo, ele acredita que ela tinha uma esquizofrenia já, vamos dizer assim, guardada, né? Ela geralmente se manifesta isso, né? Isso, e devido ao choque emocional, ela adquiriu esses transtornos. E assim, é uma parada muito triste que eu vou dizer, mas eu não tenho como não... Eu só vou poupar as palavras aqui, porque certos termos eu não posso usar para não prejudicar o alcance dessa live. Mas ela começou a falar coisas que não consistiam, né? E o marido não aguentou conviver com ela devido a esses transtornos psicológicos, e ela acabou ficando só com o padrasto e a mãe, né? E eu costumo dizer que para muita gente isso passou de boato, para muita gente isso não passou de história, muita gente só viu a luz e por isso ficou, mas para essa senhora, ela paga todos os dias o preço. O tempo não passou para ela. Todos os dias, quando ela acorda e ela precisa de café, ela precisa da higiene pessoal, ela precisa disso, precisa daquilo, e aí muitas das vezes algumas coisas ela tem que pedir. Ela diz assim, segundo o relato lá dos familiares, ela diz assim, olha, a Silvia quer água, a Silvia quer café. Ela está pagando todos os dias o preço desse ataque que aconteceu há 46 anos atrás. Entendeu? É duro, né, cara? Enfim, para muita gente foi só um susto. Para outras, paga-se todo dia a sequela, né, cara? Ficou, a sequela. Né? Paga-se todo dia a sequela.
Sim, uma coisa muito curiosa que eu já esquecendo de falar, eles tinham um cachorrinho, que era a Vitória, era a cachorrinha da vizinha. Quando começou ela a gritar para lá, socorro, 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 chupa, 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 chupa e tal, e os vizinhos foram para lá, armados, acudir, essa cachorra, ela chegou muito perto de um ser, mais ou menos de um ser baixinho, que ele apontou uma lanterna na cabeça da cachorra, e essa cachorra sumiu. No outro dia ela apareceu, ela já não latia, né? E não demorou muito, essa cachorra acabou falecendo, né? E morreu de forma estranha, morrendo muito rápido e perdeu os pelos. Inclusive no relato lá da testemunha, eles dizem que ela tinha um afundamento na caixa craniana do cachorro. É uma história bem estranha mesmo. A perda de pelos me lembrou a exposição à radiação, né? Olha, e eu me lembrei do senhor Luiz Carlos Barroso, que aconteceu em 76, lá em... Vocês estão confirmando o Éder e o Marcelo, acho que Isso é aí. 76, né? O seu Barroso, ele teve prejuízos... Ceará. Regrediu, Ceará, né? Ele regressão, né? Ele deu ele voltou a ser criança, né? É como se fosse um Alzheimer em modo 3x, né? Ele teve um Alzheimer muito acelerado. Rápido. Muito acelerado, entendeu? Não, e não foi só o lance mental, né? Foi o lance que a pele dele também voltou a ficar uma pele não enrugada como uma pessoa mais idosa, mas foi ficando uma pele lisa, né? Teve várias características que parece que os caras trocaram em vez de um envelhecimento, rejuvenescimento nele, né? Bom, essa aí a gente vai continuar, a gente vai depois, para quem é apaixonado por Operação Prato, eu recomendo assistir aquela célebre entrevista do Holanda para a revista UFO. Num determinado momento lá da entrevista do Holanda, ele diz assim que o rio ia afunilando lá no final em direção à Olaria. Esse afunilamento que ele está se referindo é essa pontinha, né? Tem aqui embaixo, a parte mais escura aí era onde ficava a Olaria Koifer, né? E esse conjunto habitacional na época não existia, aí era uma região totalmente de mata, né? E aí funcionava a Olaria Koifer. Pode, nas margens do rio Guajará-Mirim, pode passar? Essa aí são umas fotos que foram as únicas fotos que eu consegui do terreno da Olaria, com os familiares lá de uma testemunha que morava na Olaria e gentilmente me cedeu essas fotografias. Os agentes da Operação Prato, eles passaram por aí para chegarem na foz do rio. Pode passar. E aí eu vou fazer uma apresentação rapidinha de cada um desses personagens. O seu Luiz o seu Luiz é o primeiro personagem, né, que a gente eu leu já aqui, havia mostrado, né? comentado aqui. Isso. Ele era o funcionário, né, que testemunhou o fenômeno. O segundo homem de camisa preta e de óculos escuro, ele era o Paulo Koifer, né, relatado nessa história lá pelo Holanda. O terceiro é o Paulo Bordalo, que era o gerente da Olaria. A terceira é a dona Cristina, a esposa do Paulo Bordalo. O casal eu já tive a oportunidade de entrevistar. E lá na ponta, né, o lendário Coronel Holanda. Então, vamos lá. Quando aconteceu esse caso lá da Olaria, que aconteceu esse episódio com o Luiz não queria mais extrair barros. E ele contou isso lá na Olaria, né? E isso assustou muito os outros colegas. O cara do forno, né? O motorista do caminhão. E o que aconteceu? A Olaria teve que parar lá as atividades, porque os dois irmãos, né, principais, né, que faziam a extração, que era o Luiz e o Domingos, né, não estavam fazendo atividade de extração, né? E o comentário na época, ali nessa região ali de Ananindeua, onde hoje é o conjunto Icuí-Guajará, né, eles tinham muito medo dessas luzes e resolveram parar. Só que o Paulo, ele tinha um contrato com o governo do estado, onde estavam construindo os bairros Conjunto Cidade Nova 1, Cidade Nova 2, que eram habitações que hoje é o conjunto Minha Casa Minha Vida, né, ou Minha Casa Verde e Amarela, eu não sei como é que está atualmente o nome do projeto, mas enfim,
aqueles conjuntos habitacionais precisavam ser abastecidos de tijolos, de telhas, e o seu Paulo Bordalo, né, perdão, o seu Paulo Koiffer, era ele que era o empresário que fornecia esses instrumentos para a construção desses conjuntos. Pode passar aí? Ah, tá aí. Esse aí é o conjunto Cidade Nova, né? Na época da construção, né? Vocês veem que lembra muito essas habitações que eu havia citado, né? Lá atrás a gente vê uma pequena faixa de terra, né? Isso tudo já foi desmatado. Tudo é construção urbana hoje. Tudo é cidade hoje, né? Cidade. Aí né, nessas ruas aí empresa de venda de tecido. É outra realidade, né? Sim, sim. O espaço geográfico já mudou. Aqui mais uma vez o Luiz... O Luiz, é uma foto que eu gosto muito dessa foto que eu consegui. O Riba perguntou sobre coisas estranhas, né, que tinham acontecido, né? Sim. Quando eu consegui chegar na casa do Luiz, o Luiz tinha sido sepultado de manhã. Eu cheguei no dia que ele foi velado e sepultado. Não consegui entrevistar ele, mesmo que eu tivesse chego lá, ele sofreu um AVC e ele perdeu a fala. Tá aqui uma das minhas críticas em cima da ufologia. O caso da operação, esse caso do Luiz, ele foi divulgado em rede nacional naquele programa Linha Direta 2005, que foi uma explosão aquele programa Linha Direta, o Linha Direta Operação Prato. E lá a história dele foi contada. Quando o pessoal veio para cá, o pessoal da produção, foram para Colares e não foram atrás desse homem. Com certeza, muitas pessoas, muitas testemunhas morreram sem poder falar, sem poder dar o seu relato, né? Deixar registrado o que foi visto, né? O que foi presenciado por eles ali, né? Isso aí é umas falhas muito grandes que tiveram, entendeu? Com certeza. Em 85, eu fiquei sabendo que o Bob Pratt tentou chegar nele, mas infelizmente, devido às condições da estrada, o carro do Bob Pratt, um Fusca, atolou e ele não conseguiu chegar até na casa do Luiz. Mas era um baita cara para a gente conversar, para bater um papo, porque eu volto a dizer, a importância desse caso é que ele foi um caso que não foi investigado por outros, foi uma exclusividade das Forças Armadas. E ele, de alguma forma, o relato dele convenceu esses homens. Pode passar? E os familiares dele não tem como conversar com os familiares? Eu conversei com familiares, mas eles só confirmaram aquilo, né? Aquilo que ele havia dito, né? Não tiveram grandes contribuições. Na verdade, eu cheguei no gerente da olaria, eu entrevistei ele e ele conta ele conta tudo aquilo que aconteceu, né? Que deu mais ou menos umas 9 horas da manhã e na hora de começar a atividade na olaria e tal, aí ele foi no fundo da olaria, tava uma roda de funcionários lá, todo mundo conversando e ouvindo o Luiz contando que estava assustado, que ele não ia mais trabalhar, porque ele estava com medo das luzes. Entendeu? Pode passar. É o documento que tu leu lá. É o mesmo? É o mesmo. Tá. É o caso do Koiffer. O que é isso aqui? Esse aí é um documento que o sargento Flávio, na época, é o local onde ele demarcou, onde foi que ele viu a luz, né? O Luiz viu a luz. E é uma coisa muito bacana. Quando o Luiz foi apanhado pelos militares e foi conduzido ao primeiro Colmar, ele foi entrevistado pelo próprio chefe da Operação Prato, que é o coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele estava muito assustado, estava todo sujo de lama. O próprio coronel fala isso numa entrevista que ele deu. E uma coisa bem interessante, o Holanda levou ele para o serviço médico, psiquiátrico. E o psiquiatra disse, não, olha, ele não tem transtorno nenhum. Ele realmente viu alguma coisa, mas ele não sofre de nenhum transtorno. E, como eu disse, ele recebeu a seguinte classificação, tá lá embaixo, B2. O documento é um pouco longo, tu queres ler? Tu poderia ler pra gente? É um documento militar. Posso tentar, deixa eu só ajeitar aqui que acho que vai pegar a tela inteira. Cada civil recebeu uma classificação de confiabilidade.
e o Luiz foi uma das mais altas, que é o B2. Pode fazer a leitura. Deixa eu tentar ler então aqui, ó. Corpo luminoso deslocando-se abaixo do nível das árvores, difundindo em sua trajetória intensa luminosidade comparada ao nascer do dia. Devido à claridade que o corpo emitia, não foi possível ao relator observar melhor os detalhes estruturais do objeto. Forma circular com uma cúpula avermelhada na parte superior, dando impressão de transparência. A distância estimada de 70 metros calculou suas dimensões em 3 metros de diâmetro por 2 de altura, da base ao topo da cúpula. Na parte inferior, abriu-se uma escotilha por onde saiu uma forma, um ser, semelhante ao homem de baixa estatura, porém de complexão forte, atarracado, né? Acho que o cara era fortinho assim, né? Como se flutuasse. Envergava um uniforme inteiriço e colante de cor escura e feito contra a luz. De suas mãos saiu um foco de cor avermelhada que incidiu diretamente no relator. Este abandonou o local apressadamente, fugindo do local, observou a distância que seu mutá, que acho que a rede chama mutá, né? Era examinado com atenção. Acho que o ser estava examinando a rede dele com atenção. Em seguida, o humanoide retornou ao objeto, que movimentou-se em sua direção, focando a sua procura, vagarosamente e de baixa altura, no máximo 20 metros. O relator, após correr entre o mangue, fugindo à perseguição, chegou ao local onde seus companheiros estavam, no barco. Ao narrar o acontecido, o objeto voltou a aparecer, com uma coloração diferente, avermelhado em cima e azul esverdeado embaixo. Todos abandonaram o local. Repetiu-se a saída do humanoide e novamente inspecionou o barco. Retornou ao objeto, que rapidamente desapareceu por trás das árvores, B2. O relator foi submetido a exames médicos, clínicos e psicológicos, não sendo considerado nenhuma anormalidade. B2 é a classificação, e agora B2NB, né? Para os caros ouvintes aí, espectadores, né? Parece que a gente está lendo a sinopse de um filme de terror, mas é um relatório militar que foi redigido pelos oficiais e foi mandado para Brasília.